Sabe a história de Sísifo, na mitologia grega? Aquele cara condenado a empurrar uma rocha gigante morro acima para sempre. Uhum. E aí, quando ele tá quase chegando no topo, a rocha rola tudo de novo e ele tem que começar do zero. Eternamente. Exato. Às vezes eu sinto que a nossa vida é meio assim. Pensa só. Resoluções de ano novo, dietas, planos para ser mais produtivo. Sim, Porque parece que com tanta frequência a nossa rocha rola morro abaixo de novo. pois é. O livro que a gente mergulhou para nossa conversa de hoje, Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine, deu uma ideia bem forte sobre isso. Ele diz que o problema não é a rocha, Nem o morro? nem o morro. O problema, na verdade, está dentro da nossa cabeça. Exatamente. A premissa central é essa. Nós somos os nossos maiores sabotadores. A nossa mente, que deveria ser a nossa melhor amiga, sabe? Muitas vezes vira a nossa pior inimiga. E ele traz um dado que é um soco no estômago. É pesado. Ele diz que só 20% das pessoas e das equipes conseguem atingir o verdadeiro potencial. Só 20. O resto, os 80%, fica preso nesse ciclo, nessa autossabotagem. Então a nossa missão hoje é bem clara, né? A gente vai tentar entender quem são esses sabotadores que moram na nossa mente, como é que eles funcionam E o principal, e, o mais importante, o que a fonte propõe para a gente virar esse jogo. Como é que a gente fortalece a parte da nossa mente que ajuda a empurrar a rocha até o topo e, quem sabe, deixá-la lá em cima de vez. vamos lá. Vamos começar então por esses inimigos internos. O autor chama eles de sabotadores. A ideia é que eles são padrões mentais, quase um software antigo rodando em segundo plano. Isso. Eles se formam lá na infância para ajudar a gente a sobreviver, o que era útil na época, né? Sim, super útil. Mas na vida adulta, eles se tornam, como o livro mesmo diz, habitantes indesejáveis. E tem um chefe dessa gangue, né? O sabotador mestre, que segundo a fonte todo mundo tem. É o crítico. Ah, o crítico. É aquela vozinha interna que não para nunca e que ataca em 3 frentes. A primeira, que é a mais óbvia, é criticar a gente mesmo. Isso gera culpa, ansiedade, aquela sensação de não sou bom o suficiente. Conheço bem. A segunda é criticar os outros, focando nos defeitos, o que acaba criando conflito, né? E a terceira é criticar as circunstâncias. É aquela coisa de tá tudo ruim, a situação é péssima, e isso só gera mais estresse. E o mais perigoso do crítico, eu acho, é que ele é mestre do disfarce. Ele não se apresenta como um vilão. Exato. Essa é a grande mentira dele. O crítico se justifica. Ele fala, olha, se eu não te pressionar, você vai virar um preguiçoso. Eu tô fazendo isso pro seu bem. Ele se veste de treinador durão, né? A voz da razão. Isso. Mas a fonte é muito clara sobre isso. Ele é a principal fonte do nosso sofrimento. Ele não motiva de verdade, ele paralisa a gente pelo medo. A motivação de verdade vem de outro lugar. E o crítico não trabalha sozinho. Ele tem cúmplices, outros 9 sabotadores. Não dá para passar por todos, mas vale a pena a gente falar de alguns para ter uma ideia da diversidade dessa gangue. Por exemplo, tem o insistente. Ah, o insistente é o perfeccionista ao extremo. É a necessidade de que tudo, absolutamente tudo, esteja em ordem. Isso gera uma ansiedade brutal para a pessoa e para quem está em volta. É aquela pessoa que não relaxa se a louça não está lavada, né? Ou se o e-mail não está com a formatação perfeita. Exatamente. Outro que é muito comum hoje em dia, o hiperrealizador. Nossa, esse é clássico. É a pessoa que fica dependente de conquista externa para se sentir bem, para se validar. A identidade dela é o que ela faz e o que ela entrega. É a semente do workaholic, né? A pessoa vive para a próxima promoção, para o próximo projeto, mas aí se desconecta completamente das próprias emoções, da família. Tem também a vítima. A vítima é um sabotador mais emocional. É a tendência a usar uma postura de mártir ou ser muito temperamental para conseguir atenção, para conseguir afeto. E o problema é que isso drena uma energia absurda. Gigantesca. E, a longo prazo, afasta as pessoas. E um último exemplo que eu acho talvez o mais traiçoeiro porque ele se parece muito com uma virtude, o prestativo. Sim, esse é difícil de pegar. É a pessoa que tenta ganhar aceitação, ajudando todo mundo, agradando, fazendo tudo pelos outros o tempo todo. E qual a consequência? A pessoa esquece completamente dela mesma, das próprias necessidades,
E aí lá no fundo começa a sentir um ressentimento, sabe? Porque ela nunca recebe o mesmo cuidado de volta. E o perigoso é como eles trabalham juntos, né? Sim, é um ecossistema. Imagine alguém com um hiperrealizador forte. Essa pessoa precisa ter sucesso sempre. Aí no primeiro projeto que não sai perfeito, O crítico entra com os 2 pés na porta. na hora, eu sabia, você não é bom o suficiente. E para lidar com essa angústia, a pessoa pode ativar a vítima. Ninguém me reconhece, a culpa é do meu chefe. É um ciclo vicioso que se alimenta dentro da nossa cabeça. Ouvindo tudo isso, dá pra ficar um pouco pra baixo, né? Parece que tem um time inteiro jogando contra a gente dentro do nosso cérebro. Parece. Mas a grande virada do livro, e a parte que traz esperança, é que existe uma outra força. Uma contraparte para tudo isso, que a fonte chama de o sábio. O sábio é a nossa parte mais profunda, mais resiliente. É aquela voz calma, que observa o caos dos sabotadores sem se envolver no drama. E a perspectiva dele muda o jogo completamente. Como assim? Para o sábio, qualquer problema, qualquer resultado negativo, ou já é uma dádiva, uma oportunidade, ou pode ser ativamente transformado em uma. Espera um pouco, essa é uma afirmação bem forte. Para alguém que acabou de ser demitido, por exemplo, ouvir que isso é uma dádiva pode soar até... Ofensivo. Sim, e essa é uma pergunta crucial. Como a fonte defende isso sem cair no tal do otimismo tóxico? Não se trata de fingir que a dor não existe. Não é dizer, pense positivo e pronto. A abordagem do sábio é muito pragmática. Ele reconhece a dor, mas se recusa a se entregar ao sofrimento que os sabotadores criam. Entendi. A proposta é, já que essa situação aconteceu e não tem como voltar atrás, quais oportunidades ela cria que não existiriam antes? Que força eu posso descobrir em mim agora? O que eu posso aprender? É uma busca ativa por valor no meio da diversidade. Para ilustrar isso, o livro usa uma parábola chinesa que é fantástica. Tinha o fazendeiro e o bem mais valioso dele é um cavalo, um garanhão premiado. Um dia, o cavalo foge. Os vizinhos chegam para consolar. Nossa, que azar! E o fazendeiro só responde, quem sabe o que é bom e o que é ruim? Adoro essa história. Dias depois, o cavalo volta, e com ele traz um rebanho de éguas selvagens. Os vizinhos festejam, que sorte incrível! E o fazendeiro, de novo, quem sabe o que é bom e o que é ruim? A história continua, né? O filho do fazendeiro, ao tentar domar uma das éguas, cai e quebra a perna. De novo, os vizinhos lamentam a má sorte, e a resposta do fazendeiro é a mesma. E aí vem o exército do imperador, passando pelo vilarejo, convocando todos os jovens para uma guerra terrível. O filho do fazendeiro é o único dispensado. Por causa da perna quebrada. O que parecia uma desgraça salvou a vida dele. Exato. A parábola mostra como a visão do crítico é míope, focada só no agora, enquanto o sábio tem uma perspectiva muito mais ampla. Mas como você disse antes, não é sobre ficar parado só observando. O sábio age. E ele tem, segundo a fonte, 5 superpoderes para transformar situações. Um canivete suíço para lidar com desafios? Exato. O primeiro é a empatia, que serve para acalmar a tempestade emocional na gente e nos outros. O segundo é explorar. Quando a gente está confuso, a curiosidade vira a nossa lanterna. O terceiro é inovar, para criar soluções fora da caixa. O quarto é navegar, para escolher um caminho que tem a ver com os nossos valores. E, por último, o poder de ativar, que é agir de forma decisiva, mas com calma, sem o pânico dos sabotadores. Ok, então o cenário está montado. De um lado, os sabotadores, com o crítico. Do outro, o sábio com seus 5 poderes. E a fonte conecta isso com uma ideia de neurociência bem acessível. A batalha é entre o cérebro de sobrevivência e o cérebro QP. E isso mesmo. O cérebro de sobrevivência é a nossa parte mais primitiva. Amígdala, sistema de alarme, luta ou fuga, os sabotadores moram aí. Onde o pânico acontece. Exato. Já o cérebro QP envolve áreas mais evoluídas, como o córtex pré-frontal. Empatia, criatividade, visão de longo prazo. O sábio opera a partir dali. A questão é, literalmente, qual parte do cérebro está no comando na maior parte do tempo. Então a pergunta de $1 milhão é: como a gente fortalece o sábio e enfraquece os sabotadores?
Como a gente passa o controle para o cérebro QP? O livro propõe um método de 3 passos que se reforçam. O primeiro é enfraquecer os sabotadores. E aqui está o pulo do gato. Não é para lutar com eles. Não. Não. Brigar com seu crítico é como jogar gasolina no fogo, só dá mais força para ele. A estratégia mais sutil é simplesmente observar o sabotador quando ele aparece e rotular. Como assim rotular? Em vez de se afogar no pensamento "eu sou um fracasso", você dá um passo para trás e pensa: olha só, o meu crítico está me dizendo que eu sou um fracasso. Ah, entendi. Essa pequena mudança de "eu sou" para "ele diz" cria uma distância que tira o poder do pensamento. Ok. Observar e rotular. Essa é a defesa. E o ataque? Como a gente fortalece essa outra voz, o sábio, para ela falar mais alto? Esse é o segundo passo: fortalecer o sábio. Isso significa, de forma consciente, ativar a perspectiva do sábio, aquela do como isso pode ser uma oportunidade, e praticar o uso dos 5 poderes dele. Na prática, no dia a dia. Exatamente. Diante de um conflito, se perguntar: qual seria a abordagem empática aqui? Diante de um beco sem saída, como eu posso usar o poder de inovar? É uma prática deliberada. E a terceira estratégia, que o livro diz que é a base de tudo, é aqui que a coisa fica surpreendente. Sim, é o que faz a mudança durar. Fortalecer os músculos do cérebro QP. Pensa nisso como uma academia para a mente. Uma academia? Para que o sábio tenha força para vencer os sabotadores, a região do cérebro de onde ele opera precisa ser fisicamente fortalecida, com novas conexões neurais. E quando eu li essa parte, eu tive que parar. Porque a gente está falando de mudar padrões que nos acompanham a vida inteira. E a solução prática proposta é fazer exercícios de 10 segundos. Parece simples demais, né? Parece. Qual é a lógica por trás disso? A simplicidade é a genialidade da coisa. O autor chama de repetições QP. A técnica é só desviar a sua atenção por no mínimo 10 segundos dos seus pensamentos caóticos para uma sensação física. Qualquer sensação. Qualquer um dos 5 sentidos. Cada vez que você faz isso, você está ativando o seu cérebro QP e enfraquecendo o controle do cérebro de sobrevivência. É como fazer uma flexão para o cérebro. E os exemplos são coisas que a gente pode fazer agora, enquanto ouve. Tipo, prestar atenção no peso do corpo na cadeira por 10 segundos. Exato. Ou esfregar as pontas de 2 dedos e focar intensamente na sensação das digitais. Sentir a temperatura do ar na pele. Ou só ouvir de verdade todos os sons ao redor por 10 segundos. Isso. A meta que a fonte propõe é de 100 dessas repetições ao longo do dia, por 21 dias. Não é fazer 100 de uma vez. Ah, bom. É espalhar esses micromomentos. Fazer 3 enquanto escova os dentes, 5 enquanto espera o café. A ideia é que com a repetição, você cria uma nova via neural, um caminho do sábio, que fica cada vez mais rápido de acessar, até virar o seu padrão. Ok. Então temos a batalha, os lados e a estratégia de treinamento. Mas como a gente mede o progresso? É aí que entra o tal do quociente de inteligência positiva, o QP. O QP é uma pontuação, de 0 a 100, que mede a porcentagem de tempo em que sua mente age a seu favor contra a porcentagem que age contra você. E tem um número mágico, né? Tem. A pesquisa citada no livro identificou um ponto de virada: 75. E o que acontece nesse ponto de virada, de 75? Abaixo de 75, a pessoa ou a equipe vive num vórtice negativo. A maior parte da energia vai para estresse, ansiedade, culpa. É como nadar contra a correnteza. Cansativo. Muito. Acima de 75, a dinâmica inverte. Você entra num vórtice positivo. A energia é gasta com curiosidade, empatia, criatividade. A correnteza começa a te levar. É a diferença entre sobreviver e prosperar. Os dados que a fonte apresenta para comprovar o impacto disso são de cair o queixo. Vendedores com QP mais alto vendem 37% a mais. É muita coisa. Equipes com gerente de Q alto têm um desempenho 31% melhor. Mas o mais chocante para mim foi o estudo com as freiras católicas. Ah, sim, é um estudo famoso. As freiras que, no início da vida adulta, escreveram textos que mostravam o QP mais alto, viveram, em média, quase 10 anos a mais. 10 anos.
10 anos a mais de vida. Isso mostra que a gente não está falando só de produtividade ou felicidade. A gente está falando de saúde física, de longevidade. O impacto é total. Então, para amarrar tudo isso, a mensagem central é que existe uma guerra silenciosa na nossa mente. De um lado, os sabotadores, como o crítico, do outro, o sábio. E nós temos o poder de decidir quem vence. E não é lutando. Não lutando, mas treinando a mente com essas práticas simples, essas pausas de 10 segundos, para fortalecer o sábio. E a mensagem final da fonte é muito poderosa, eu acho. Não é sobre nunca mais sentir emoções negativas. A dor de um erro é um sinal útil, dura 1 segundo. O sofrimento que vem depois, a culpa, a vergonha, por horas, por dias, isso é uma escolha. É a história que os sabotadores contam. Com paz de espírito, não apesar do estresse, mas na ausência dele. O que nos deixa com uma reflexão final. A fonte afirma que só 1 em cada 5 pessoas alcança seu verdadeiro potencial por causa dessa autossabotagem. Se esse é um obstáculo tão universal e tão limitante, o que poderia ser desbloqueado coletivamente? Nas nossas empresas, nas nossas famílias, na sociedade como um todo? Se mais de nós aprendêssemos a vencer essa batalha que acontece todos os dias dentro das nossas próprias mentes.